Jane Salam Shahin Azim. Um dia, ele me visitou no gabinete do reitor da universidade e o reitor disse: "Como você está?" Eu disse: "Obrigado." Não estás bem." Ele disse que você era culpado. "Estou surpreso. O que há de errado, Sr. Ganslam?" Ele disse: "Por que você ainda não nos disse as virtudes do Islã?" Ele me disse que você é um anjo se vamos para o inferno. Eu disse: "Janslamp, do que você está falando?" 2 ou 3. O padre fala com os nossos amigos em particular. Eles dizem que o cristianismo acabou, que queremos deixar o sacerdócio e que encontraremos outra forma de subsistência. Quando ouvimos você, entendemos que a solução está no hadith que seu profeta Muhammad disse. Então você ocidentalizou e então nós nos dividimos. Pela primeira vez estou explicando isso aqui diretamente. Queremos saber qual é o futuro do cristianismo, como podemos entrar no Islã. Trabalhei dia e noite por 20 dias para preparar um livro de 150 páginas em inglês, disseram eles. É verdade? Algum dia naquela reunião? Conferência das Igrejas Europeias? Eles testemunham a Deus na Europa secular. Em outras palavras, testemunhe a Deus na Europa secular. Foi a primeira vez que um arcebispo cristão aceitou a profecia do nosso profeta Muhammad. Professor Ahmed, você foi reitor da Universidade Islâmica de Roterdã, na Holanda, por 23 anos, e sim, converteu centenas de cristãos ao Islã. Então, o que você acha que os cristãos mais impressionam sobre o Islã? Uma boa pergunta, e a resposta é acreditar na vida após a morte, que não existe no cristianismo e no judaísmo. Eu posso ter dito isso antes, mas foi um belo evento. Havia um homem que não era sacerdote, mas era cristão ortodoxo, e a família rigorosa também era cristão ortodoxo que tinha câncer e estava prestes a morrer. Ele ouviu a transmissão ao vivo do nosso irmão Osman e ele disse para trazê-lo. Osman foi responder a todas as suas perguntas. Ele estava muito doente, disse que ia se converter ao Islã, toda a sua família era contra a igreja ortodoxa, eles eram os cristãos mais rigorosos. Então, o homem convidou os irmãos otomanos, que se convertia ao Islã na mesquita em Oulu, na Turquia, e morreu no dia seguinte. O mensageiro de Alá disse: ele trabalhou pouco e foi bem recompensado. Depois de 1 ou 2 dias, nosso irmão Osman o viu em um sonho à noite, e seu nome era Miguel. Ele viu o Michael a chegar e ele era bonito, com gravata e fato. Michael perguntou como você estava? Osman: sou fantástico. Foi maravilhoso. Estou muito feliz. Ele disse: que Deus esteja satisfeito com você, um exemplo de crença na questão da outra vida. Você tem mais lembranças semelhantes? Existe um jeito de mandar alguém embora? Eu tenho muitos, então. A conversão desse homem ao Islã nos afetou muito. Outro exemplo é quando Burak se tornou muçulmano. Elon Musk queria desesperadamente que ele se tornasse assistente e consultor de um piloto e engenheiro de aeronaves holandês. Eu sou um muçulmano, chamando-me Burak. Obteve um diploma na nossa universidade. Ele disse: eu sou detetive, eu venho de uma família religiosa, eu estive em muitos países muçulmanos, mas quando eu pergunto sobre o Islã, eles sempre me dão livros complicados, mas eu não gosto. Ele disse com tristeza: eu sempre me mostro os livros que eles me dão. Ele disse que há um problema que eu tenho procurado. E se a ciência se opôs à religião? Osman perguntou: o que você acha da crença na vida após a morte? Então ele me disse que eu li pela primeira vez o pequeno ensaio de Badizaman Said Nursi, e quando ouvi Osman em um programa sobre a ressurreição, eu não consegui resistir e imediatamente disse que iria vê-lo, e sugerimos que ele leia a segunda fase da Zekuzinko na palavra. O homem leu o livro inteiro em uma semana e voltou como muçulmano. Ele chama-se Pollack. Os sindicatos de estudantes das 7 principais universidades organizaram um programa via Zoom, onde 150 ouvintes estavam prontos para fazer perguntas, mas 1.500 pessoas assistiram. Mais tarde, muitas pessoas viram isso. Uma delas era filha de um padre. Ela era estudante de mestrado e também se tornou muçulmana. Todos estavam ouvindo nosso irmão Osman. O pai dele também está em casa. Sofrendo juntos, o padre procura freneticamente por respostas, mas não consegue dizer nada. Nos últimos minutos do programa, um estudante de doutorado disse: o que você acha do destino? A terceira questão de maior preocupação para cristãos e judeus é a fé no destino, que eles não têm. Você entende o que eu quero dizer? Normalmente deveria existir, mas acabou, não existe. Quando ele falou, o pai dela, agora imã, desmoronou. Sobre o destino dizemos: Deus sabe melhor. Nossa crença é que Deus sabe. Ele usa um exemplo para explicar o destino, como o do elevador. O homem sugere: ou você se torna muçulmana ou continua cristã.
Ele disse que é impossível superar o Islã como a verdadeira religião. Ele não se converteu, mas a filha sim. Graças a Deus, esses são fatos surpreendentes. Quero também dizer... Curiosamente, o nosso amigo deu a epístola, o livro de Said Nursi, a um padre. E o padre o leu. E ele leu a 17ª carta, que é um conforto para uma criança. E isso deixou o homem chocado. A carta fala sobre a fé na vida após a morte de crianças pequenas e o que acontece com elas após a morte. Está cheio de versos maravilhosos e interpretações sobre a questão dos 2 filhos imortais, dos filhos eternos. Isso é realmente um grande negócio. O pastor gostou dele. E como era tempo da Covid, não havia pessoas reais na igreja que fizeram um sermão público naquele domingo via Zoom. Uma criança na 17ª carta dá conforto aos cristãos que estão ouvindo. Ele não disse que era obra de Badizaman Said Nursi. Ele não disse isto ou aquilo, mas se referiu ao texto do sermão. Muitas pessoas chamam-lhe, a maioria de qualquer livro que eu tenho isto. Ele tem um amigo padre. Ele teve um filho, mas morreu quando ele tinha 10 anos. Quando ele morre, a morte é muito difícil para ele, porque ele não tem fé na vida após a morte. Então ele fica zangado com Deus e se torna incrédulo. Não os pagãos, eles chamam-lhes pagãos. Não sei. Então ele não acreditava nem não acreditava. Ele também ouviu aquele sermão. E ele perguntou ao sumo sacerdote que lhe disse: então, de que livro você obteve isso? Eu mudei minha vida e disse que não sabia e comecei a acreditar em Deus novamente. O que mais posso dizer? Já chega. No início do século XX, quando Sua Excelência Badizaman foi perguntado sobre suas opiniões sobre o Império Otomano e a Europa, ele disse: o governo otomano tinha laços com a Europa. Governos europeus darão origem a uma Europa ligada ao Islã e um Estado Islâmico virá logo depois. Ao mesmo tempo, irá espalhar o cristianismo e entrar no Islã. Como você interpreta as palavras de Sua Excelência Badizaman? Graças a Deus, Badizaman disse isso. Em primeiro lugar, se olharmos para o lado turco, a República da Turquia tornou-se um país que não é diferente dos países europeus atuais. Eles chamam isso de república secular. Eles queriam uma sociedade totalmente livre de religião, mas falharam. Em conclusão, as palavras de Badizaman estão totalmente corretas, porque acabou se mostrando que a ideia do nascimento de um país europeu é realmente correta, e essa é a primeira visão. E a segunda visão, quer dizer, que tipo de Estado Islâmico nascerá na Europa? Deixe-me deixar claro que a resposta a esta pergunta é a razão pela qual fiquei na Holanda por 23 anos, e para mim a verdadeira motivação é o hadith do mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah sejam sobre ele, que é um longo hadith, que significa que você vai se reconciliar com os romanos, aqui referindo-se à comunidade cristã, e então eles são os inimigos por trás de você, contra o inimigo comum, e assim por diante. Segundo Badizaman, é assim que combatemos o ateísmo e a imoralidade. Vamos vencer e passar por um período de paz e tranquilidade. Antes do fim do mundo, a civilização islâmica dominará por 60,27 anos. Parece que já começou. A vinda de Jesus está acontecendo agora. Na 15ª carta, Badizaman descreve a descida física de Jesus, o que significa que ele descerá em corpo. Badizaman diz que Deus Todo-Poderoso conhece o invisível. Sua profecia diz que isso vai acontecer, mas ninguém vai perceber isso, exceto as pessoas próximas a ele, que a segunda vinda é uma vinda espiritual, que deve ser compreensível. E sobre a vinda espiritual, ele disse que Jesus, que ele descanse em paz agora no céu, representa a personalidade espiritual do verdadeiro cristianismo, que veio da misericórdia de Deus, e então a vinda espiritual, o cristianismo atual será livre da superstição e da corrupção, e se juntará ao Islã, e o Islã será seguidor. Veem o cristianismo como seguidores e dizem que a verdadeira religião prevalecerá. Uma interpretação maravilhosa do tempo que agora se tornou realidade. Cristãos e judeus da Europa acreditam que, se houver religião, não haverá ciência e que a energia não desaparece e não é criada do nada. Lembram-nos disso nos exames, então a Europa acredita. Graças a Deus, a segunda fase de 20 palavras e sua explicação do milagre do profeta é uma resposta a isso. E nós já explicamos que mais de 70 pessoas se converteram ao Islã, mas eram cristãos qualificados. Quero dizer, muitas pessoas comuns também se tornaram muçulmanas. O segundo ponto é que desde a epidemia de Covid-19, muitas pessoas de alto nível e líderes empresariais nos Países Baixos começaram a se converter ao Islã. A epidemia de Covid-19 foi uma forma de orientar a humanidade na Europa e nos Estados Unidos. Com medo da questão da morte e da vida após a morte, publicamos a mensagem da ressurreição no livro Badi al-Zaman em holandês e a distribuímos milhares de vezes. E os pastores começaram a estudá-la em seus sermões. Deixe-me chegar a um ponto mais interessante.
Talvez eu possa explicar isso mais no futuro. Quando nossos amigos explicaram essas questões a uma delegação de 70 pessoas, composta por sacerdotes e alguns políticos. Sobre o profeta Jesus, especialmente sobre a revelação espiritual da 15ª carta, 2 ou 3 sacerdotes ofereceram uma conversa privada aos nossos amigos, e eles disseram que o cristianismo tinha acabado e que, na verdade, queríamos deixar o sacerdócio e encontraríamos outra fonte de subsistência, um pastor com 61 anos e outro com 63 anos, porque o cristianismo não existe mais. Por quê? O ex-primeiro-ministro do Canadá é conhecido por ser altamente religioso? Que Deus o guie. Ele é um bom homem, um professor. Nós o fizemos primeiro-ministro porque ele é religioso. A lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo apareceu sob ele. Quero dizer, a sociedade holandesa acabou e depois de nos encontrarmos com você, percebemos que a solução está neste hadith do seu profeta Muhammad. Que Allah abençoe e a paz com ele. Um grande plano de tempos será bem sucedido. É a primeira vez que eles anunciam isso. Aqui os pastores pedem diretamente ao Sr. Aguandós para preparar meu gato. Sobre o futuro do cristianismo e como se juntar ao Islã, trabalhei dia e noite durante 20 dias para preparar um livro de 150 páginas em inglês. O título do livreto é O Cristianismo Purificado ou Renunciado, o que significa que o cristianismo morre ou é purificado e o antigo verdadeiro cristianismo retornará. Eles estão chocados e estão à minha espera agora. Eles vão negociar muito seriamente e em breve vão enviá-lo por toda a Holanda, aos sacerdotes da Holanda. Talvez eles vão enviar este livreto ao Papa. Então eu gostaria de resumir a resposta a esta pergunta nestes pontos. Acredito que em breve esta boa notícia será cumprida na Europa. E eu espero que este país comece com a Holanda. Deus é o melhor conhecido, além de Deus, o invisível. Professor, na sua grande confissão do sino ao minaret na Conferência da União das Igrejas, em 1984, teve uma declaração sobre a decisão tomada pelos padres. Qual foi essa decisão? Como explica essa decisão? Isto é muito importante. Foi a primeira vez que os bispos cristãos aceitaram a profecia do nosso profeta em 1984, também em Viena, onde os cristãos não aceitaram a profecia do mensageiro de Deus. E o Conselho Mundial das Igrejas se reúne a cada 10 anos para convidar os bispos de todo o mundo para uma discussão de uma semana em aldeias e outros lugares. A Federação das Igrejas publica esta conferência a cada 10 anos, mas eles a publicaram em 1984 e não sabemos o que aconteceu em 10 de março de 1984, numa aldeia chamada St. Pölten, na Áustria. Nós não sabíamos disso. Quanto às decisões aqui tomadas, olhemos para o início da Conferência das Igrejas Europeias sobre Testemunho de Deus na Europa Secular, o que significa Testemunho de Deus na Europa Secular, cujo secretário-geral é um importante pastor holandês, Jan Slan, que tem 89 anos. Aos 96 anos, um dia, ele me visitou no gabinete do reitor da universidade e disse: "Senhor reitor, como você está?" Eu agradeci a ele. "Não, você é o mal, você é culpado." Fiquei surpreso e disse o que há de errado. Sr. J. Ottalin, ele é o grande pastor e secretário-geral daquela reunião? Ele disse: "Vocês muçulmanos são culpados e merecem ser punidos. O que é isso?" Eu disse: "Por que você está nos acusando?" Ele me perguntou: "Por que ainda não falamos sobre as virtudes do Islã? Se vamos para o inferno, você é o culpado?" Disse-lhe sobre a Jani Salamp. Começou o seu discurso dizendo: "Senhor presidente, nos reunimos em 1984, negociamos durante uma semana e como resultado dessas negociações, tomamos as seguintes decisões." Você pode mostrar-lhes decisões muito longas, uma por uma. Eles dizem que na decisão final da igreja, como resultado das negociações, entendemos que o Alcorão é a palavra de Deus e não é diferente da nossa Bíblia, a Torá. A diferença é apenas uma coisa: a palavra humana entrou e se misturou com a nossa Bíblia e a Torá, mas o Alcorão é a palavra de Deus. Eles já admitiram isso, né? Vou dar outro exemplo de cristãos que pensam que outro significa o maior profeta. É por isso que eles não aceitam a profecia do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah sobre ele esteja nele. Se dissermos que Muhammad é um profeta, se o profeta Jesus será elevado, então eles negam a profecia de Muhammad. Essa é exatamente a frase que eu uso. Muhammad é outro em uma série.
depois do profeta Abraão, mas isso não significa que ele é maior que Cristo, o que certamente é errado. Vamos olhar para a terceira confissão deles, que é o conceito mais chocante de Deus. Deus agora diz que a crença muçulmana em Deus e a nossa crença em Deus são essencialmente a mesma, mas temos uma visão oposta dos atributos de Deus, porque os cristãos acreditam que Deus também se reflete em Jesus, que ele descanse em paz, etc. No nosso caso, Deus não tem todas as falhas. Esta é a frase exata usada. Agora coloquei isso em livros de 150 páginas, como os capítulos que escrevi sobre a fé em Deus, sobre a fé nos profetas e, claro, sobre a fé no Alcorão, e eles ficaram surpresos. Então eu disse: está bem, você toma essas decisões, mas por que não as publica? A resposta foi interessante. Ele disse que a culpa era nossa, nós imprimimos 150 cópias, ele me deu uma das duas edições, eu tinha o original, estávamos prontos para imprimir, publicar no site. Mas os bispos do Egito, Síria, Iraque e Turquia recusaram, dizendo que se publicarmos isso, não haveria cristãos no nosso país, todos eles se tornaram muçulmanos. Então não publicamos, mas eu corri o risco de ser excomungado. Expressei isso em um dos meus artigos e eles não fizeram. This too. Será que Badizaman realmente enviou alguns dos meus trabalhos ao Papa para relatar? Existe alguma razão específica para as peças que ele escolheu? Em primeiro lugar, em vez de enviar o Tratado da Natureza, a terceira e 30ª palavra ou a Epístola, Badizaman enviou exclusivamente 3 de seus principais trabalhos. Meu querido irmão, demorei 23 anos para entender a sabedoria, e isso é muito importante desde o início da Covid. Começamos a espalhar mensagens de luz para os pastores da Europa, começamos a explicar isso. As pessoas em altos cargos tornaram-se muçulmanos, e a 19ª mensagem é que todos eles confirmaram a evidência do nosso profeta, que a bênçãos e a paz de Alá sejam sobre ele. O ponto mais importante que os cristãos acabaram de reconhecer é a profecia do nosso mentor Muhammad, que Deus abençoe a paz com ele, porque eles perseveram no caminho e dizem que Cristo é Deus, e isso os deixou perdidos. Você não pode dar carne de cavalo, grama de leão. Badi al-Zaman, um homem que conhece muito bem o slogan. Agora, o Papa tem fé em Deus, mas ele é imperfeito e errado. Mas quando ele realmente acredita no profeta, ele provará e corrigir sua fé, como aconteceu com essas importantes figuras holandesas que se converteram recentemente ao Islã. O segundo é o 5º e 20 milagres do Alcorão. E agora temos uma epístola para o sacerdote e a língua holandesa. A 19ª mensagem, a 5ª e a 20ª, que mais atraíram a atenção deles, dizem pela primeira vez: aprendemos com você. O que é a profecia? Quando dizemos profeta, queremos dizer o Espírito Santo, Jesus, Senhor. Senhor significa o Pai. Eles geralmente dizem o Senhor. O que ele diz profecia? Como você está? O fato é que Badizaman está enviando um livro apropriado sobre o domínio da civilização islâmica na Europa, o que acontecerá no futuro com a ajuda de Deus. Neste livro ele diz: ó Papa, sua fé na profecia está errada. Corrija isso. Você está errado sobre o Alcorão, então corrigiu e entre no Islã. I consider this more significant than a priest's confession. We also published chapters 5 and 20 about prophets' miracles in pamphlets. Someone asked my teacher, what did they grasp from these topics? Os sacerdotes ficaram mais impressionados com essas coisas, é o que eu mais leio agora. E atualmente vendemos quase 100 cópias mensais das palavras de Dvorden em holandês, um evento muito maravilhoso. Os sacerdotes da igreja dizem que pela primeira vez entendemos a fé dos profetas a partir do livro enviado ao Papa, e os estudiosos holandeses entenderam isso facilmente. Realmente, agora estou faltando algo naquele famoso livro de 150 páginas. Os versículos citados pelo Sr. Badizaman da Torá e da Bíblia sobre as profecias de nossos profetas, e eu também junto essas partes que se referem às suas profecias, porque são incompletas. Eles ficaram chocados e ninguém se opôs, nem mesmo mais de um cristão disse que era verdade. Eles pesquisaram e descobriram que isso foi mencionado em algumas versões. Mas são versões distorcidas. Minha última palavra é ser otimista para ser a voz mais alta nas futuras revoluções. Esta será a voz do Islã. Essa é a linha de fundo.